Beleza, pessoal? Então, conforme prometido, vou gravar aqui uma aulinha complementando o nosso estudo de força magnética de Lorentz sobre cargas dentro do campo magnético, tá? Esse é o módulo 26 da nossa apostila, página 114, então especialmente para vocês do terceiro ano, mais um pouquinho de eletromagnetismo, esse assunto, como eu disse já na aula hoje, bastante importante. Então hoje nós vamos fazer um complemento. Quando eu lanço uma carga dentro do campo magnético, o que pode acontecer com a carga? Quais são as possibilidades de trajetória, de movimento da partícula dentro do campo magnético, do corpo eletrizado? Então eu eletrizo uma esferinha, eletrizo um corpo qualquer e jogo dentro do campo magnético. Primeiramente, repare bem, voltando aqui na fórmula para calcular a força magnética, a gente repara uma coisa. Só aparece força magnética se tiver velocidade. Quer dizer, se eu eletrizar um corpo e colocar dentro de um campo magnético, parado, não vai acontecer nada. Não vai ter interação entre a carga e o campo, Precisa ter um movimento, certo? Então eu preciso ter carga, preciso ter o movimento, que é a velocidade, e preciso ter o campo magnético, que é o B, tá certo? Bom, mas vamos analisar as três possibilidades do que poderá acontecer com uma partícula quando lançada no campo magnético, beleza? Primeira possibilidade, primeira situação. Eu lancei a partícula na mesma direção e sentido do campo. O campo magnético está aqui da esquerda para a direita, como se aqui tivesse o norte e aqui tivesse o sul do ímã, tá? E eu lancei ela na direção da linha. Tudo bem? Então o ângulo entre a velocidade e o vetor campo magnético, o vetor campo magnético está aqui, tangente à linha, o vetor B. O ângulo é zero, Só que seno de zero é zero. O que quer dizer? Não vai ter força magnética, não vai aparecer força magnética se eu lançar uma carga na direção e no sentido das linhas do campo magnético. Mas se eu lançar no sentido contrário, também não. Por quê? Agora o ângulo é 180 graus, Eu tenho velocidade para cá e campo para lá. Então o ângulo entre velocidade e campo é 180. E seno de 180, igualmente ao seno de zero, é zero. Então não vai ter força, não vai aparecer força magnética. Então em nenhuma dessas duas situações, sempre que você lançar uma partícula paralelo às linhas do campo magnético, a partícula passa como se nada tivesse acontecendo. Então que tipo de movimento ela vai descrever aqui? Aqui ela vai descrever um movimento retilíneo e uniforme, um MRU, porque não vai aparecer força, e se não aparece força, não aparece aceleração, e a velocidade então fica constante, sem mudança de direção. Beleza? Tá? Entenderam o primeiro caso? Então vamos para o segundo caso, esse a gente viu bastante na aula de hoje. Eu lancei uma partícula perpendicularmente ao campo magnético, lancei ela aqui, velocidade aqui, o campo entrando, lembra disso? X entrando, então a direção da velocidade, O campo está aqui, velocidade está aqui, O campo está aqui, velocidade está aqui, é 90 graus, 90 graus. Seno de 90 é 1, aí vai dar força magnética. Eu sei como descobrir essa força, uso a regra do tapa, aí campo entrando, velocidade para cima, tapinha a força, dá uma força aqui para a direita, E essa força, por ser perpendicular com a velocidade, vai funcionar como força centrípeta, fazendo a partícula descrever aqui um movimento circular e uniforme, Já que eu vou ter só força centrípeta, então vou ter só aceleração centrípeta, isso gera um MCU, movimento circular e uniforme. Então, segundo caso, partícula lançada perpendicularmente ao campo gera MCU, tá? Então, olha só, gente, presta atenção no que está acontecendo. Aqui o ângulo θ é 0 ou 180, ou 180 graus, Aqui o ângulo θ é 90 graus, beleza? Bom, e se eu lançar com um ângulo diferente desse, tipo um ângulo de 30, 45, O que vai acontecer? Ora, repara bem, essa velocidade eu posso decompor ela em duas, uma componente vertical e uma componente horizontal, um Vy e um Vx. O que
vai acontecer é que para Vx vai dar um MRU, né? Porque Vx está na direção das linhas, nesse caso aqui de cima. Para Vy vai dar um MCU. A mistura de um MRU com um MCU dá o quê? Dá uma trajetória assim, ó. Olha o que vai acontecer com ela aqui dentro, ó. Uma trajetória, né? Helicoidal. Certo? Então a nossa partícula vai ficar girando assim, ó, dentro do campo magnético, se você lançar ela obliquamente, né? Obliquamente quer dizer com um ângulo qualquer em relação às linhas de indução do campo, né? Um ângulo qualquer que não seja 0, nem 180, nem 90. Beleza? Tudo bem? Então tá aí as três situações, as três possibilidades, né? Para o que pode acontecer com um corpo eletrizado lançado no campo magnético. Quero aproveitar para mostrar uma coisa aqui para você, ó. Nesse segundo caso em especial, como a força magnética vai fazer o papel de força centrípeta, se eu abrir a fórmula aqui da força magnética, que é VB, e da força centrípeta, que é mv² sobre R, né, igualei as duas, tá vendo? Eu posso cortar esse V, um V de cá com um V de cá, né? E se eu isolar o R, o raio, o que fica? MV sobre QB, né? MV sobre QB. Então, para eu calcular o raio dessa trajetória circular que a partícula vai descrever nesse caso, para eu achar o valor desse R, eu posso direto aqui, ó, fazer M vezes V sobre QB, né? Maria me deu um quibe, né? Maria me deu um quibe, para achar o raio da trajetória. Beleza, gente? Então tá aí a teoria, né, do movimento possível de uma partícula dentro do campo magnético. E vamos fazer uns exercícios para a gente poder entender melhor esse assunto. Vou apagar. Vamos lá para a primeira questão. Que está aí na página 116, primeira questão, diz o seguinte: uma partícula eletrizada de massa m, carga Q, é lançada no interior de um campo magnético B com velocidade V perpendicular ao campo. Opa, perpendicular, então já sei que vai gerar um movimento circular e uniforme, né? É o θ 90 graus. Ele dá o valor da massa, da carga, da velocidade e do campo. E quer saber o módulo, direção e sentido da força magnética no instante do lançamento. Então, ele me dá na figura aí, ó, ele me dá que o vetor B está entrando, né? O campo magnético está entrando e a velocidade é para cima. A velocidade é para cima. Faço a regrinha do tapa aqui, ó, tá? Vetor entrando, velocidade para cima, carga positiva, né? Carga positiva. Então, tapa para a direita, vai dar uma força magnética aqui para a esquerda, né? Tapa para a esquerda, aliás, né? Aí, força magnética. Então, como é que eu descrevo? A força é horizontal para esquerda. Beleza, gente? Então, tá aí definido o item A. O item B, esboce a trajetória da partícula. É para já. Aí, a trajetória da partícula vai ser uma circunferência para cá, ó, né? Você faz tracejadinho assim, aí, né? Uma circunferência aqui no sentido da força, tá? Ficou meio apertadinho aqui, mas dá para ver, né? Certo? Então tá aqui o item A, o esboço da trajetória. Tracejado é um arco de circunferência. Não precisa fazer a circunferência inteira. Aqui vai estar o centro da circunferência. Tá legal? Belezinha? E o raio da trajetória. Vamos calcular o raio da trajetória. Olha lá. Vamos usar Maria me vê um quibe. Maria me vê um quibe. Aí. A massa é 4 vezes 10 é menos 10.
4 vezes 10 a menos 10. A velocidade com que foi lançada, 3 vezes 10 ao quadrado. 3 vezes 10 ao quadrado. O valor da carga que foi lançada é de 2 microcoulombs. Ó, 2 micro. O micro é 10 a menos 6, tá, gente? O micro você troca por 10 a menos 6. Tem o mili, que é 10 a menos 3, o micro, que é 10 a menos 6. Às vezes aparece o nano, que é 10 a menos 9. São prefixos que equivalem a uma potência de 10 a um submúltiplo, que na hora da conta tem que trocar. E o campo é de 2 Tesla. 2 Tesla. 2 vezes 2, 4. Corta com o 4 de cima, ó. Corta com o 4 de cima. Ficou, então, 3. 10 a menos 10 vezes 10 ao quadrado dá 10 a menos 8. Somos expoentes. 10 a menos 8. Ó, 3 vezes 10 a menos 8 por 10 a menos 6 vai dar 3 vezes, agora subtrai os expoentes. Menos 8 menos 6 dá menos 8 mais 6, que dá menos 2. 10 a menos 2 metros. Então está aqui o valor do raio e está aqui então a primeira questão, né, dessa parte de movimento. Não é difícil, tudo bem? Certinho? Beleza? E já vamos para a segunda questão. Já vamos para a segunda, deixa eu ver se está gravando direitinho. Tá, beleza, então vamos lá. Deixa eu ver se está dando para ver lá em cima. Tá, também. Da PUC. Duas partículas de cargas elétricas QA e QB, de massas iguais, são lançadas perpendicularmente às linhas de indução magnética no interior de um campo magnético B constante no espaço e no tempo. Sabe-se que as cargas foram sujeitas a forças magnéticas no interior desse campo. A partir das trajetórias representadas na figura, em que X representa o campo magnético entrando perpendicularmente ao plano da página, é possível afirmar que a natureza elétrica das cargas A e B seja respectivamente... Ora, gente, não está difícil, ó. Campo entrando, né? Xzinho, ó. Xzinho significa entrando. Você lançou uma carga aqui para a direita e uma carga aqui para a esquerda. Tudo bem? Beleza? É o QA e o QB. Podemos descobrir os sinais de A e B? Podemos. É só fazer a regra do tapa, ó. Repare bem, repare bem. Para B, campo entrando, velocidade para a esquerda. Se ela fosse positiva, ela iria para baixo, mas ela foi para cima. Ela foi contrário, né? A força magnética que agiu nela foi para cima, por isso ela fez essa trajetória para cá. Então eu sei que essa carga é negativa, tá? Agora vamos aqui para outra, ó. Campo entrando, velocidade para a direita. Se ela for positiva, ela vai para cima. E ela foi para cima, né? Ela foi para cima, força magnética aqui, o tapa. E ela fez isso, então essa carga é positiva. Então nós temos A positivo e B negativo. Positivo e negativo, alternativa D. Alternativa D para essa questão, né? Espero que você tenha entendido. Uma questão que é só fazer a regra do tapa. Aquele que foi contrário ao tapa é negativo, caso da carga B. Muito bem, vamos já para a questão número 3. Vamos já para a questão número 3. Vou apagar aqui para fazer o desenho para vocês. Eletromagnetismo, né? O top do estudo da eletricidade está aqui, viu, gente? Tema importante. Aí, vamos ver o que nós temos aqui. Um campo magnético entrando. Xzinho entrando, né? Esse é o B. Aí aqui, ó, tem um furinho por onde é lançada com a mesma velocidade, certo? Aqui, ó, vamos ver. Uma forma de separar diferentes partículas carregadas é acelerá-las utilizando placas que possuem diferença de potencial elétrico, de modo que adquiram movimento retilíneo para em seguida lançá-las numa região onde atua um campo magnético uniforme B. Se o campo magnético atuar em direção perpendicular à velocidade,
das partículas, elas passam a descrever trajetórias circulares e dependendo de suas características com raios de curvaturas diferentes. A figura ilustra o esquema de um possível equipamento que possui funcionamento similar ao descrito. Nesse esquema, dois tipos diferentes de partículas são aceleradas a partir do repouso do ponto A, descreve inicialmente uma trajetória retilínea comum e em seguida, na região do campo magnético, trajetórias circulares distintas. Tá? Considerando-se a situação descrita e representada na figura, é correto afirmar que... Então vamos lá, ó. Então, uma partícula fez isso, outra partícula fez isso aqui, ó. Né? Então vamos ver o que a gente pode afirmar. Ambas as partículas gastam o mesmo tempo para descrever a trajetória circular? Não. Elas vão ter a mesma velocidade, mas essa trajetória é maior que essa aqui vai gastar mais tempo, né? A de fora gasta mais tempo. Ambas as partículas possuem carga elétrica negativa. Deixa eu ver, ó. Regra da mão direita. Campo entrando, velocidade para a direita, o tapa para cima e elas foram para baixo, elas foram ao contrário. Então, realmente, essas partículas são negativas, tá? Isso é verdade, as partículas são negativas, alternativa B. Fechou? Tá? Só para confirmar, ó, partículas que possuem maior carga possuem trajetória com maior raio. Não, olha só, você não pode lembrar, aliás, você não pode esquecer da Maria viver um quibe. Tá? O que acontece? Quanto mais carga, menos raio. Ó, é inversamente proporcional. Q e R, um está em cima, outro está embaixo, é inversamente proporcional. Ambas as partículas possuem carga elétrica positiva, não é verdade, são negativas porque elas foram contrárias à regra da mão direita, né? A regra do tapa, né? Melhor dizendo. Tá bom? Beleza, gente? Então vamos embora. Vamos lá. Vamos mais aqui, ó. Vamos ver mais um pouco. Questão número 4. Questão número 4. Para a gente fechar esse módulo. Considere uma região do espaço que possui um campo magnético uniforme. Nelas são lançadas duas partículas, partícula 1 e partícula 2. Eu vou apagar aqui, ó, para ficar dar mais espaço e escrever essa tabelinha aí, tá bom? Então, ó, questão 4, partícula 1, partícula 2. A partícula 1 tem carga Q e a 2 menos 3Q. Velocidade de lançamento. A partícula 1 é V e a 2 é 2V. E a massa é M para a partícula 1 e metade de M para a partícula 2. Com base nos dados da tabela referentes às partículas, assinar a alternativa que relaciona corretamente seus raios e períodos. Tá? Raios e períodos. Vamos começar pelo raio. Vamos fazer uma razão, ó, R1 por R2. Então eu vou fazer, né, mV sobre QB da partícula 1, certo? Dividido por mV sobre QB da partícula 2. O que não muda aqui, ó? O B é igual, o campo magnético é o mesmo para as duas, beleza? Tá? Agora, repara bem, ó, repara bem. Vamos lá, vamos usar os dados da tabela. A massa da partícula 1 é M. A velocidade da partícula 1 é V. E a carga da partícula 1 é Q. Beleza? Para a partícula 2, a massa é M sobre 2. A velocidade é 2V. E a carga é menos 3Q. Eu não ponho menos aqui. Não há necessidade, eu estou querendo a razão dos raios, né? E eu uso valores em módulo. Olha só, gente. Esse 2 vai cortar com esse, certo? E agora, invertendo as frações, eu vou ficar com MV sobre Q vezes, vou inverter aqui, ó, tá vendo? 3Q sobre MV. Vai cortar Q com Q, T com V, M com M. Então, a razão dos raios é igual a 3. R1 por R2 é igual a 3. Ou o raio da partícula 1 é 3 vezes o raio da partícula 2. Né? R1 é igual a 3R2. A gente tem isso aí na alternativa A.
E é a única, né? Mas eu vou mostrar para vocês o período também. Calma aí, né? Não vou deixar vocês no vácuo, não. Vou mostrar como é que se calcula o período. O período a gente calcula usando movimento circular e uniforme. Tá lembrado que no MCU, velocidade é 2πr sobre t? Esse t é o período. Esse t é o período. Então eu vou isolar esse t aqui, ó. Vai ficar 2πr sobre v. Então eu quero a razão dos períodos, tá? Eu quero T1 por T2. O que eu vou fazer? 2πr1 sobre V1 dividido por 2πr2 sobre V2. O que eu já posso cortar de cara? 2π com 2π. O R1, ele vale 3 vezes R2. Certo? O V1 vale V. O R2 mantenho aqui e o V2 vale 2V. Beleza? Agora inverteu, cancelou V com V, R2 com R2. Esse 2 vai multiplicar o 3 lá de cima e T1 sobre T2 vai ficar igual a 6. Ou seja, T1 é igual a 6 vezes T2. Tá? T1 igual a 6 vezes T2. De fato, isso dá a alternativa A para a questão número 4. Né? A questão número 4, para fechar aí, né? Questãozinha boa, nosso módulo 26. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado aí de um pouco mais de eletromagnetismo, né? Dessa relação carga-campo e trajetórias, caminhos que a carga pode fazer dentro do campo. Tá legal? Então até a próxima, valeu!